umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa foi cheia com fumaça. Então disse eu: pobre de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou os serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, o qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encostou na minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. No versículo 8 diz: também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. Amém. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Igreja do Senhor, o livro do profeta Isaías, falhando o microfone. O livro do profeta Isaías, ele é conhecido por todo cristão, e ele é conhecido como a pequena Bíblia do Velho Testamento. Do capítulo 1 até o capítulo 27, até o capítulo 27, dos últimos 27 capítulos, corresponde também aos 27 livros do Novo Testamento. Os primeiros 39 capítulos correspondem aos livros do Velho Testamento, a qual nós lemos. Da mesma forma como está em toda a Bíblia, no livro do profeta Isaías nós vemos a mesma fala, a mesma visão, e o mesmo número de livros que existe na Bíblia, existe o capítulo do profeta Isaías, que são 66 capítulos. O profeta Isaías, ele foi considerado um profeta não aceito por muitas pessoas daqueles dias, porque as profecias do profeta Isaías tem hora que não batia com o raciocínio dos homens. Por exemplo, ele diz assim: um filho nos nasceu, sendo que quando eles saíram para procurar esse filho, não achou esse filho. Logo, eles entendiam que a profecia do profeta Isaías, ela não tinha cumprimento. Ele passou esse tipo de luta, de perseguição, mediante aos tipos de sua profecia. A sua profecia, ela também tinha um